Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao programa Palavra Viva dessa semana. Nós estamos aí caminhando o nosso tempo quaresmal e é muito importante nós lembrarmos dos nossos propósitos nesse tempo. Nós que estamos aí vivendo esses 40 dias esperando a Páscoa do Senhor, nós devemos fazer os nossos propósitos de nos aprofundar mais na palavra, na liturgia do Senhor e assim ter com Ele um encontro pessoal. Essa semana nós, em especial no dia de hoje, nós iremos ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículos 17 ao 19. Mas antes de começarmos a meditação desse Evangelho, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, para que possa em nós, assim, acumular toda a graça, toda a sabedoria, todo o discernimento, para compreendermos aquilo que Jesus quer nos dizer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois, em verdade vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareça um iota, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor nos traz nessa terceira semana do tempo da Quaresma, nessa quarta-feira, também um dia, pela maioria da igreja também voltado à penitência, ao jejum, à oração. Mas se nós recordarmos aquilo que o Senhor nos trouxe a viver nessa Quaresma, nos trouxe a ver mais uma vez nesse tempo tão especial para a nossa igreja, nós veremos que tudo se encontra no Evangelho de hoje. O Senhor que nos traz ao longo dessa Quaresma e já nessa terceira semana a voltarmos o nosso coração a Ele, a relembrar aquilo que Ele nos propôs lá no início. O nosso jejum, a nossa penitência e a nossa oração. Nós vamos nos recordando que a nossa vida ela tem que ser voltada para Cristo. O nosso caminho, o nosso foco deve ser Jesus. Tudo aquilo que nós vivenciamos ao longo da nossa vida, e principalmente ao longo dessa Quaresma, deve ser voltada para Cristo. Se a nossa vida ela é introduzida no mistério da fé, segundo as Escrituras que nosso Senhor nos traz a vivenciarmos e nos relembra todos os dias os valores que temos, nós estamos caminhando bem. E a nossa vida, ela sim, deve ser como o Evangelho, deve ser vivida na medida do Evangelho. O Senhor que nos traz a todos os dias a vermos a grandeza de sua vida e assim nos ensinar, traz também em nós um molde da palavra. Ou seja, Ele vem nos moldar com as Sagradas Escrituras, para que assim nós não fujamos, para que assim nós não escapemos da graça de Deus. Por muitas vezes, meus irmãos, nós somos sim escravos do pecado, escravos de nós mesmos, escravos do mundo, e assim nós não estamos nos moldes de nosso Senhor. Mas o Senhor hoje vem nos fazer com que nós voltemos o nosso coração à palavra e à meditação do Evangelho e prestemos atenção, porque Ele mesmo traz o sentido novo, a forma nova e, mais uma vez, aquilo que Ele nos propôs no início dessa Quaresma, para nós vivenciarmos o jejum, a penitência e a oração. A oração
para que nós sejamos ainda mais íntimos dele, para que nós possamos entender não só as nossas orações pessoais, mas em todos os dias a Santa Missa, as adorações, enfim, a nossa oração nos leva a conhecer Jesus. E conhecer Jesus é conhecer também os seus ensinamentos, ou seja, as suas ordens, os seus mandamentos, aquilo que ele nos coloca para vivermos para nós mesmos, aquilo que ele nos coloca para a nossa própria salvação, aquilo que ele coloca para o nosso próprio bem, e às vezes ainda recusamos viver. Mas a oração nos leva à intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ela nos traz a realidade. Porque um dia vivendo numa irrealidade, ou seja, no pecado, no mundo, nas ilusões, nas paixões desordenadas, nosso Senhor nos faz voltar à realidade, que é a sua palavra. Então a oração nos traz para Jesus. A nossa oração, ela nos traz a realidade, ou seja, nos traz a vida, que é o próprio Cristo. O jejum que faz com que nós, como assim Jesus também lá no deserto jejuava e orava, faz com que nós dependamos de Jesus Cristo. Faz com que nós sejamos dependentes de nosso Senhor. Ou seja, eu sei que o jejum que eu faço, que a renúncia que eu faço ali, que o tempo demorado do meu jejum, seja nas sextas-feiras ou seja em um tempo maior, durante esse tempo quaresmal, aquilo é para uma dependência de nosso Senhor. Eu dependo de Jesus. Eu dependo dele. Por isso eu vou jejuar. Por isso eu vou me penitenciar por uma dependência de Jesus. Por quê? Assim eu vou entender que aquilo que eu vivo, aquilo que eu tenho como uma rotina cotidiana, também precisa depender de Jesus. E a penitência, para que eu possa me desapegar um pouco mais, tanto de bens, quanto dos prazeres mundanos, aquilo que nós cotidianamente vivemos, nós fazemos penitência de comida, também de coisas que costumamos fazer, mas é um desapego para que nós possamos depender de nosso Senhor. Então o Senhor nos traz ao propósito essas três vivências para que nós possamos entender aquilo que Ele quer nos falar no Evangelho de hoje, onde Ele fala assim: não julgueis que vir abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para abolir, mas para levar à perfeição. Ou seja, nosso Senhor, Ele nos traz a nossa vivência, para o nosso bem, para a nossa salvação, leis, meus irmãos. Leis que devem ser cumpridas. Leis que, como nos 10 mandamentos, que devem ser olhadas e observadas por nós, que devem ser vividas por nós. E nosso Senhor, quando Ele diz isso, porque os antigos, os escribas, os chefes da lei, eles tinham regras, eles tinham as leis de Moisés, mas Jesus muitas das vezes aperfeiçoava aquela lei que eles estavam vivendo, aperfeiçoava e abria os olhos daqueles que viviam, para que eles pudessem enxergar a grandeza da vivência em Deus. Não uma lei por lei, mas uma lei para a sua própria salvação e para a glória de nosso Senhor. E assim Jesus vem para aperfeiçoar, para melhorar aquilo, para fazer com que eles entendessem melhor o sentido, entendessem melhor a vivência, olhasse bem para aquela lei e dissesse que era para a glória de Deus e vivesse bem aquilo. Então Jesus vem para aperfeiçoar e Ele nos traz a nossa vida hoje, também as nossas leis. E muitas das vezes não queremos vivê-la, não queremos só olhar ali e ter aquilo como uma lei como aqueles tinham, mas nós queremos também entender e vivê-la. Nós temos que querer isso. E a lei que Jesus traz tem já de início os 10 mandamentos, e o primeiro
amar a Deus sobre todas as coisas. Essa primeira lei, esse primeiro mandamento já nos traz a visão de uma vida toda voltada a Jesus Cristo. Ou seja, eu tenho que amar o meu Deus em primeiro lugar. Eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar. E tudo aquilo que Ele coloca para a minha vivência, ou seja, para a minha salvação, eu tenho que viver também. Então Jesus nos traz essa lei e também aperfeiçoa ela para que nós entendamos melhor. No versículo 18 ele diz: pois em verdade eu vos digo, passará céu e terra, e antes que desapareça um iota, ou seja, uma menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei, aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que guardar e ensinar será declarado grande no reino dos céus. Então Jesus nos traz essa palavra no versículo 18 e 19, para que nós entendamos o que, meus irmãos? A vivência que Cristo me traz, a palavra que Jesus me traz, para que eu possa viver bem tudo aquilo que Ele colocou para mim, faz com que eu seja um mediador, ou seja, que eu passe a ensinar também aquilo que eu aprendi. A nossa vida testemunhada no Evangelho, vivida em Cristo, nós vamos ser luz para as nações, sal na terra, onde nós levaremos também aqueles que não seguem uma vida em Cristo, a começarem a viver também uma vida no Evangelho, a viverem, a ter uma experiência com Jesus. Então a nossa vida, ela tem que ser voltada para Jesus, para o Evangelho, para ter sentido para nós mesmos e também fazer assim os ensinamentos que nosso Senhor nos ensinou. Passar para aqueles que não sabem, para aqueles que não vivem, para aqueles que não conhecem Jesus. Passar a verdade, dizer a verdade, falar de Jesus. Quando ele diz aqui que nós, se vivermos errado, de maneira desordenada, daquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Ou seja, se nós não vivermos uma vida em Deus, se nós não ensinarmos os mandamentos, não ensinar aqueles que estão na igreja junto com nós, mas ensinar aqueles que não vivem uma vida em Cristo. Se nós não ensinarmos, nós seremos pequenos no reino dos céus. Por isso o Senhor nos traz essa palavra hoje, meu irmão, para que nós possamos assim experimentar, viver e nos aprofundar na liturgia, aprofundar naquilo que Jesus quer fazer em nosso coração. No próximo bloco nós iremos meditar mais um pouco e rezar, pedir ao nosso Senhor que faça de nós grandes sábios, para que nós possamos assim, com a sabedoria infundida pelo Espírito Santo, entender tudo aquilo que Jesus quer nos dizer. Até o próximo bloco. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.
Olá, meu irmão. Você está sabendo que em Divinópolis, no dia 19 de março, vai acontecer o primeiro congresso Homens Novos, promovido pela Missão Maria de Nazaré? O carisma da nossa comunidade é ser mãe, gerar e formar vida nova. Por isso, o intuito deste encontro é formar homens novos. Você não pode perder essa oportunidade de participar desse encontro. O tema é a virilidade católica como antídoto para combater a crise na masculinidade, que nós temos visto na nossa sociedade atual, o quanto o homem tem sido embotado nas suas potencialidades e precisa restaurar a sua virilidade e o seu papel na sociedade. Por isso, faça já a sua inscrição, as vagas são limitadas, acontecerá no Centro de Formação da Missão Maria de Nazaré, aqui em Divinópolis. Faça a sua inscrição, não deixe para depois. E você, mulher, convide os homens ao seu redor para fazer parte desse encontro conosco. Voltamos, meus irmãos e irmãs, e nesse próximo bloco, onde nós vamos meditar um pouco mais sobre a palavra de Jesus no Evangelho de hoje, de Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao 19, nós vamos também rezar, pedindo a graça a Deus para que nos dê sabedoria necessária, o entendimento necessário, a inteligência necessária, para que possamos compreender. Quando Jesus ele traz a nós que num capítulo anterior, que nós somos luz do mundo, é para que nós possamos entender o Evangelho, levar assim as profundezas da terra, aonde há escuridão, aonde há a ausência de nosso Senhor ali. Nós temos que levar a estes lugares o próprio Cristo e ser o próprio Cristo para aqueles que não conhecem. Nós temos uma missão importante, ou seja, ainda no capítulo 5, no versículos 13 ao 16, Jesus diz que somos sal da terra e luz do mundo. Nós, vivendo uma vida em Cristo, vivendo uma fé viva, verdadeira, nós somos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, nós viemos, você veio para iluminar o mundo com a graça de Deus. É como se você fosse um farol e Jesus fosse a luz. E você mirasse aonde há escuridão. Então, o nosso Senhor nos ensina tudo o que está nas Sagradas Escrituras, meus irmãos, para que nós, assim, com uma vida nele, com uma fé viva, verdadeira, vivenciada todos os dias, né, sem interrupção, e assim digo, lutando para vencer o pecado, saindo do comodismo, saindo dos pequenos pecados, dos grandes, a nossa vida ela se encontra com o nosso Senhor. E vivendo essa experiência com o amor de Deus e com o nosso Senhor Jesus, nós também vamos ser luz para o mundo. Nós também seremos sal da terra. Então a nossa vida, quando voltada para Cristo, nós tanto ganhamos, quanto também damos àqueles que não têm nada. Ou seja, nós nos tornamos o próprio Cristo para a vida daqueles que não conhecem. Então a nossa vida voltada a Jesus, pautada no Evangelho e observada pelas leis, nós seremos homens e mulheres que buscam a Deus, que verdadeiramente querem uma experiência e buscam viver a experiência com Cristo. E assim, uma vida voltada para Jesus, nós seremos um dia, se Deus quiser e pelo amor dele, salvos. Por isso nós, vivenciando o Evangelho e todas as Sagradas Escrituras, e ainda mais, no Evangelho que nós vemos hoje, onde Jesus manda que nós observemos a lei. E assim, não ensinemos de maneira errada. Não ensinemos aqueles que não conhecem ou que já conhecem nosso Senhor a pecar. Não podemos fazer isso, meus irmãos. Por isso é tão importante
conhecer as Sagradas Escrituras, conhecer as leis de Deus, para que assim nós possamos ensinar aqueles que ainda não vivem ou ainda não têm consciência de quem é Jesus, a viver também. Por isso, Jesus diz aqui, aquele que ensinar, por menor que seja, aquele que ensinar, por menor que seja, a violar um destes mandamentos, será menor no reino do céu. Ou seja, não nos encontraremos, Jesus. Se nós vivemos uma vida onde nós vivemos no pecado e de maneira desordenada ensinamos os outros também a viver, nós não encontraremos Jesus. Porque se nós morremos em pecado mortal, se nós morremos longe da graça de Deus com a consciência de que sabemos daquilo, nós não encontraremos Jesus. Mas se nós vivemos uma vida de ensinamento do próprio Evangelho, ou seja, aquele que praticar e ensinar todos estes mandamentos, todas essas leis, será considerado grande no reino dos céus. Então que ensinemos, meus irmãos. Que ensinemos. Porque aquele que ensina a violar a lei é o próprio inimigo de Deus, o demônio. É ele que ensina a violar. E se nós também ensinamos a violar, é porque nós estamos com ele. E não podemos estar com ele. Não podemos sequer pensar que estamos junto a ele, porque nós temos que estar com o nosso Senhor Jesus, na graça, na verdade, no caminho, na vida. Por isso, neste momento, aí onde você está, vai pedindo a graça a Deus para que faça do seu coração e da sua mente um coração e uma mente que consiga entender os propósitos de nosso Senhor, que consiga entender aquilo que Ele quer dizer a você hoje. Tanto de uma vivência na fé, nas leis de Deus, onde você não cede para o pecado, onde você foge do pecado, também de ensinamentos, para que você comece a ensinar aqueles que não vivem uma vida na igreja, a viverem uma vida na igreja. Peça a Deus a graça de rezar por esse seu familiar que se encontra longe da igreja, longe de nosso Senhor Jesus. Peça a Ele que esse seu familiar volte. Mas mais do que pedir, meu irmão, faça com sua vida o testemunho. Viva uma vida em Cristo. Mostre o quanto é bom. Viva feliz. Obedeça os mandamentos. Procure rezar mais. Procure estar mais unido com o nosso Senhor. Para que assim essa pessoa veja o quanto é bom viver na alegria de Cristo, nos mandamentos de Jesus. O quanto é bom, meu irmão. Seja um testemunho vivo para esse seu familiar, para essa pessoa que você quer tanto ajudar, para essa pessoa que tanto está nas suas orações. Reze, mas também peça a graça de ser este testemunho vivo. Esse testemunho verdadeiro e autêntico, onde nosso Senhor quer fazer de você, meu irmão, de você, um grande espelho para essa pessoa que precisa ver e conhecer nosso Senhor. Peça a graça a isso, de ser um verdadeiro testemunho, um autêntico testemunho. E que a sua vida vivida em Cristo leve muitos até Ele. Que a sua vida vivida na lei, nas Sagradas Escrituras, leve muitos para perto de Jesus. Não tenha dúvidas disso. De São Francisco, que o melhor testemunho não é aquele que é falado, mas aquele que é vivido. Por isso, seja você também um testemunho vivo do Evangelho. Não só fale, não só reze, mas também, mas ainda mais, mostre a vida de Cristo na sua vida. Mostre a vivência de Cristo na sua vida. Por isso, peça a graça, nesse dia, nessa quarta-feira, de estar unido a Jesus e de ser assim, um testemunho vivo. E ainda neste momento de oração, reze por aquele que
está aí, tanto nas suas memórias, tanto no seu coração, aquela pessoa em especial que tem se afastado de Deus ou que não está perto de Jesus, que você tanto reza para ela, que você tem todos os dias pensado nela, que você se recorda nas suas orações, na Santa Missa. Mas agora peça com fervor, peça ao nosso Senhor que faça essa pessoa também entender este amor e faça com que ela experimente esse amor. Reze para que ela experimente o amor de Jesus. E também seja assim, o amor de Jesus na vida dessa pessoa. Que nesse dia especial você possa voltar às suas orações, não para você, mas para aquela pessoa que precisa da sua oração. Para aquela pessoa que precisa ser alcançada pela graça de Deus. Reze para essa pessoa, para que ela conheça o amor de Jesus. Reze para essa pessoa, para que ela veja quão é bom, feliz e alegre viver nos mandamentos e na vivência de Cristo. Viver na fé. Peça a Deus que essa pessoa se envolva no amor de Deus. Se entrelace no abraço de Jesus e não saia mais dali, porque aquilo que pedides para a vossa salvação, para a salvação dos outros, serás atendido. Não tenha dúvidas, meu irmão, e aproveite nessa terceira semana ainda, nesse tempo quaresmal, para oferecer o seu jejum, a sua penitência e a sua oração a essa pessoa que necessita, mais do que você, a essa pessoa que necessita de experimentar a graça de Deus, como você também experimentou. Então se ofereça, reze mais para essa pessoa. Ofereça as suas penitências para essa pessoa também. Jejue para que ela encontre o amor de Deus, para que ela experimente esse amor que você também já experimentou. Nós ficamos por aqui nessa quarta-feira e nos encontramos semana que vem para meditarmos um pouco mais sobre a nossa reta final quaresmal. Um forte abraço e até! Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Olá, meu irmão. Você está sabendo que em Divinópolis, no dia 19 de março, vai acontecer o primeiro congresso Homens Novos, promovido pela Missão Maria de Nazaré? O carisma da nossa comunidade é ser mãe, gerar e formar vida nova. Por isso, o intuito deste encontro é formar homens novos. Você não pode perder essa oportunidade de participar desse encontro. O tema é a virilidade católica como antídoto para combater a crise na masculinidade.
que nós temos visto na nossa sociedade atual, o quanto o homem tem sido embotado nas suas potencialidades e precisa restaurar a sua virilidade e o seu papel na sociedade. Por isso, faça já a sua inscrição, as vagas são limitadas, acontecerá no Centro de Formação da Missão Maria de Nazaré, aqui em Divinópolis. Faça a sua inscrição, não deixe para depois. E você, mulher, convide os homens ao seu redor para fazer parte desse encontro conosco.